Feliz 2025, seja muito bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a este lugar, lugar da gente refletir a palavra do Senhor. Eu tô muito feliz em começar esse ano desse jeito com vocês, diferente, né, de uma forma mais junto, mais presencial. E eu quero desejar assim um 2025 repleto. Primeiro, claro, da presença de Deus, muita saúde para cada um de vocês, que vocês possam colocar as expectativas, os sonhos de vocês, toda a vida de vocês, que vocês possam estar entregando na mão do Senhor e confiando que Deus, Ele vai fazer grandes coisas. Eu tô com meu coração assim muito esperançoso, sabe, que esse ano será um ano diferente. Eu não sei se o 2024 foi um ano difícil para você, foi um ano desafiador, ou se foi um ano bom. Eu não sei como foi para você, para mim foi desafiador, foram muitos altos e baixos, mas é como diz a palavra do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu estou muito feliz de começar esse ano assim com vocês, apresentando o nosso devocional, que é o Priorize Deus. Algumas pessoas já têm ele, já compraram. E eu quero apresentar para vocês que não tem o contato do WhatsApp. Eu sei que tem muita gente que escuta esse devocional e algumas não me conhecem, né? Seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz com cada comentário de pessoas que às vezes eu não conheço, mas comenta ali, pede oração, tenha certeza que a gente ora, que eu apresento cada um de vocês ao Senhor, porque eu entendo que a minha vida, ela tá de pé hoje por conta desse devocional. Porque num momento mais difícil foi quando o Senhor me deu esse projeto, me fez fazer isso, sabe? Fez com que a minha dor curasse outras pessoas. E isso é assim, é sobrenatural, não tem como explicar o que Deus faz na nossa vida nos momentos mais difíceis. Então eu fico, isso aqui é a minha vida, falar da palavra de Deus, do pouco que eu sei, porque eu sei que tem muita gente que conhece mais, eu sei que tem muita gente que estuda mais, que está muito mais à frente que eu, mas eu aprendi com o Senhor de que aquilo que a gente tem, a gente não pode reter. Né? Nós aprendemos que o que você tem que dar, você precisa ofertar ao Senhor. E não é precisar ter títulos, ter formaturas, ter PhDs, não. Faça com o que você tem. Eu tenho aprendido isso e tenho ofertado ao Senhor o que eu tenho e procurado buscar conhecer mais. E eu fico muito feliz que você está aqui, que você é um daqueles parceiros, uma daquelas parceiras, as meninas que eu sei que estarão lá, que vai ter o comentário, que vai ter o bom dia de cada um de vocês. Gente, como eu fico feliz. Muito obrigada mesmo. E eu sei que Deus se alegra quando Ele vê o seu povo buscando ouvir sua palavra, buscando aprender cada vez mais. Eu sinto, sabe, o Espírito Santo de Deus se alegrar. Eu fico feliz, imagine o Senhor. Então, queridos, esse é o nosso devocional. Nós vamos estar começando de uma forma um pouco diferente hoje, né? Eu vou estar fazendo essa abertura com vocês, até para poder incentivar a vocês a não só ouvir, porque hoje vai ser assim, mas os próximos continuarão com os áudios. Mas assim, se você não puder comprar o devocional, ele tem um preço bom, eu vou deixar o link no YouTube para quem me acompanha no Instagram. No Instagram também tem um link na bio, no WhatsApp também tem um link. Você pode colocar aí no comentário se você não conseguir acessar. Mas eu vou disponibilizar o link para você comprar, se você quiser comprar, claro. Mas assim, não pode comprar o devocional? Compre um caderninho, né? Anota, né, tudo aquilo que a gente vai falando, os pontos, o que foi que Deus falou com você hoje, qual foi a mensagem do dia. O nosso devocional ele é dividido, queridos, em tópicos, e cada tópico, o primeiro dia nós vamos estar lendo hoje, a gente vai fazer junto hoje. Ele vem com o tema do dia, ele vem com um espaço para você anotar, né, aqui do ladinho, não sei se dá para você observar aí, mas aqui, ó, tem umas linhas que você pode fazer anotação daquilo que você percebeu de mais importante da sua vida. Tem um plano de leitura para quem deseja começar o ano relendo a Bíblia ou se desafiando aí para ler a Bíblia novamente. Você pode se basear por aqui pelo plano de leitura. Tem a frase que marca, né, a frase do dia, que você pode estar colocando nas suas redes sociais lá, a frase do dia, até para efeito de memorização. Tudo serve, queridos, para memorizar, para a gente guardar no nosso coração e evangelizar. Tudo tem um proveito. E, além do mais, esse devocional, ele tem um QR Code que eu vou tentar disponibilizar agora só para quem tem o link do WhatsApp, né? Porque eu não consigo colocar aqui. Mas aí tem o QR Code, porque assim, cada dia é uma mensagem diferente. Então, por isso que é interessante que se você puder comprar para você acompanhar em casa. Tá bom, gente? E
Vamos para o nosso devocional de hoje, que fala sobre colocando Deus em primeiro lugar. Não poderia começar diferente, né? Então ele diz o seguinte, no devocional de hoje. Muitas pessoas desejam viver a vontade de Deus na sua vida, afinal, ela é boa, perfeita e agradável. Romanos, capítulo 12, verso 2. Todavia, boa parte delas não consegue, porque não sabe definir a prioridade correta. Alguns priorizam seus sonhos, propósitos e objetivos, mas se esquecem do que é realmente primordial, que é o reino de Deus, a sua justiça, que está lá em Mateus 6, verso 33. Talvez Cristo tenha transmitido esse ensinamento precioso porque os seus discípulos estavam com as suas motivações e prioridades equivocadas. É por isso que hoje o Senhor também deseja que definamos qual prioridade correta. Isso significa que antes de construir é necessário investir na base, em Deus. Quando me perguntam o que deve vir primeiro, se é família, trabalho, estudo ou igreja, eu sempre respondo, a primeira coisa que tem que vir é Deus. O Criador, ele é o alicerce de tudo. Ele deve ser a prioridade na família, no trabalho, no ministério e em tudo mais. Portanto, ponha o Senhor em primeiro lugar. Com isso, você cumprirá a sua maravilhosa vontade e caminhando no passo do que ele estabeleceu para os seus filhos. E aí nós temos a nossa frase do dia, se você quiser anotar. A nossa frase do nosso devocional é: dar prioridade é saber dizer não ao que impede de avançar. Essa é a nossa frase que nós vamos estar refletindo hoje. Então, assim, muitas vezes a gente fala que a gente ama a Deus, que a gente teme ao Senhor, que a gente adora a Deus e até que a gente tem Deus em primeiro lugar. Mas o nosso desafio, queridos, é não só ter Deus em primeiro lugar. O nosso desafio é colocar. Você coloca as coisas o tempo todo? Não. Uma coisa é quando você tem, você sente, tá ali dentro de você. Mas no decorrer da vida, do estudo, do trabalho, do lutar com família, com filhos, com marido, com esposa, enfim, no seu dia a dia, nós vamos colocando outras coisas na nossa vida como prioridade. A família, né? Para quem não tem filhos, o marido ou a esposa, para quem tem filho, os filhos, para quem é solteiro, para você que estuda os seus estudos, a sua carreira, né? A sua vida profissional. A gente sempre está colocando algo em prioridade na nossa vida. Tem gente que entra um ano, esse ano eu vou me priorizar, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer, vou me desafiar, eu vou fazer um esporte, eu vou cuidar da minha alimentação, enfim. A gente sempre está colocando algumas coisas em prioridade na nossa vida. E muitas vezes, queridos, nós não percebemos. E Deus, ele acaba não ficando nesse lugar que é dele, sabe? Que é o primeiro lugar. E aí você pode me perguntar assim, mas como, Polly? Quando você coloca sua carreira, o seu trabalho em primeiro lugar, você se dedica, não é mesmo? Você estuda, você se qualifica, busca ser o melhor profissional, chega no seu horário, faz as suas atribuições, aquilo que você tem que fazer, você faz. A gente sempre tá fazendo isso, porque a gente quer ser bom no que a gente faz. Tá tudo bem, tá correto. Só que acontecem situações que muitas vezes vêm pra ir de encontro à minha fé, à sua fé, à nossa crença e infringe muitas vezes alguns princípios nossos, como mentiras, como se aproveitar de um erro do outro, como omitir uma situação de injustiça, coisas desse tipo. Quando a gente não exerce da maneira correta, com aquilo que a gente tem, que aquilo que tem que ser feito, a gente está dizendo assim, olha, a minha imagem, o que eu penso precisa estar em primeiro lugar, precisa estar em evidência. E aí a gente não coloca Deus em primeiro lugar, queridos, porque colocar Deus em primeiro lugar exige de cada um de nós renúncias. E muitas vezes não é nem que eu e você, a gente não queira renunciar. Muitas vezes é que eu e você não entendemos o porquê de renunciar. Como renunciar?
E aí, por que eu tô falando isso? Eu preciso, é aquilo que eu sempre falo aqui, você precisa desejar se relacionar com o Senhor, você precisa desejar ter um nível de intimidade com Deus, porque quando você conhece com quem você está caminhando, as renúncias se tornam mais fáceis, sabe? Você abrir mão se torna mais fácil, porque eu sei quem é. Quando eu olho para minha vida, em que eu renunciei, não sei se quanto tempo, mas vamos dizer assim, o ano de 2024, meado do ano de 2024 para cá, eu renunciei à minha vida profissional por um outro propósito, por um outro projeto, que eram os meus filhos, que era uma outra situação da minha vida, que eu precisei fazer isso. Então, quando eu renuncio e que eu automaticamente eu passo por situações difíceis, porque assim, toda renúncia requer de nós, queridos, atitudes e coisas que vão nos levar a caminhos difíceis. Toda renúncia te leva a um caminho difícil, porque muitas vezes você vai ficar só, muitas vezes você vai ficar na escassez, muitas vezes você vai sentir falta, você vai não ter algumas coisas, porque você está num processo de renúncia até que se cumpra aquele propósito maior. Então, Deus, ele permite essas situações que você tenha tudo na sua vida que você tem hoje, trabalho, dinheiro, família, tudo, para que você mesmo entenda que mesmo com tudo que você tem, você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele tá lá. Deus, ele vai ser sempre soberano, mas sou eu que acordo pela manhã, sabe? Abre os meus olhos e diga assim: Senhor, conduz a minha vida segundo a tua vontade. Senhor, me induz a tomar a atitude certa. Pai, eu estou sentindo do meu coração isso não é o correto, isso não é o certo. Senhor, tire esse sentimento do meu coração, toma a frente, sabe? Me ajude a agir, me ajude a dizer não, me ajude a fazer aquilo que o Senhor está me mostrando que é o correto. São essas as atitudes que nós precisamos ter, porque é como o autor ele fala no início. Ele diz assim, olha, muitas pessoas desejam viver a vontade de Deus para a sua vida, porque sabe que tudo que Deus planeja, tudo que Deus pensa, tudo que Deus ele sonha para cada um de nós é maravilhoso. Mas tudo tem um preço, queridos. E o preço é esse, é colocar Deus no seu devido lugar. E quando eu coloco Deus no devido lugar dele, que é acima de todas as coisas, eu preciso preparar o meu coração, porque tem momentos em que você e eu, nós não vamos poder opinar. Nós não vamos poder, nem vamos conseguir tirar ele de lá. Nós não vamos conseguir fazer as nossas escolhas, agir como a gente achava que deveria ser. Porque ou Deus está em primeiro lugar na minha vida, ou estão as minhas escolhas. Você entende? Com Deus não é essa duplicidade, sabe? Essa dualidade de atitude, de pensamentos. Deus não, ele não vai habitar. Ou nós nos esvaziamos, assumimos o nosso lugar de filhos e entendemos que é necessário obedecer, ou senão nós não vamos conseguir, queridos. Nós não vamos conseguir, queridos, fazer com que Deus exerça o seu papel na vida de cada um de nós. Então, o que eu quero dizer para vocês é que hoje o nosso desafio é esse. Comece o ano com essa perspectiva, sabe? Você está no seu trabalho, coloque Deus em primeiro lugar. Na sua família, coloque Deus em primeiro lugar. Né? Se você tem o seu caderninho, diga, escreva quais são as prioridades na sua vida, o que é que você quer para esse ano. Você quer se formar, você quer concluir tal curso, você quer um emprego nessa área, você quer fazer tal mudança, você quer um carro, você quer mudar de casa. Quais são as prioridades? Mas lembre-se que qualquer uma delas, Deus precisa estar à frente dos nossos projetos. Por que eu estou falando isso? Porque Ele é quem rege todas as coisas. E queridos, o desejo de Deus, sabe qual é o desejo? Sabe qual é o sentimento que eu tenho ao estar aqui falando com vocês, ao ter esse canal, ao me mover para compartilhar com vocês a palavra de Deus? Deus não quer um povo que não tenha o conhecimento de quem é Ele na sua vida.
A Bíblia diz, o profeta Oséias, ele diz que o povo sofre por lhe faltar o conhecimento. E sabe qual é o conhecimento que o profeta Oséias está falando? É justamente conhecer a palavra de Deus. Quem é Deus na minha vida? O que é que ele faz? Como é que ele pode reverter a minha situação? Como é que Deus pode mudar? Como é que Deus pode transformar? E aí talvez você possa estar assim, me ouvindo e dizendo assim, Polly, eu creio em tudo isso. Eu creio no que você fala, amém, minha irmã. Mas Deus não mudou. Deus não transformou a vida do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. A minha vida não está transformada. Queridos, não se trata apenas e especificamente do que Deus vai fazer, da conclusão do milagre, do cumprimento da promessa, do acontecer, das perguntas respondidas. Não se trata disso. Se trata de eu e você sermos homens e mulheres que têm um coração de filho, que ama a Deus, que o obedece e que caminha com Ele, independente de qualquer coisa. É isso que Deus quer trabalhar com cada um de nós, sabe? Colocar Deus em primeiro lugar é entender que eu tenho esse Deus, eu tenho um Deus que já está lá. E eu preciso confiar. Eu preciso confiar que se Ele disse que Ele vai prover, Ele vai prover. Se Ele me colocou nesse trabalho, Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui. Então, me honra, me ajuda, me sustenta. Faz de mim alguém que possa viver e cumprir o Teu propósito aqui na terra. Se o Senhor fez com que eu fosse mãe, com que eu fosse pai, se o Senhor me deu para essa pessoa, se o meu casamento existe, que o Senhor estabeleça, meu Deus, a Tua paz, a Tua aliança na minha vida. Coloque nas mãos dele. Deixe Deus decidir. E talvez você possa experimentar algo que seja um pouco contraditório, como eu experimentei. Nenhum de nós, queridos, que perdemos alguém, que passamos por um divórcio, que passamos pela doença, pela dor do luto, ninguém pede para isso acontecer. Todos nós, quem perde um ente querido, orou até o último minuto pelo milagre. Quem está com diagnóstico de câncer, ora até o último minuto pela sua cura. Só que às vezes a cura não vem. O ente querido não fica vivo. E às vezes o casamento não se salva. E o que eu quero dizer com isso para você? Será que Deus não estava em primeiro lugar? Será que a nossa fé não foi o suficiente? Será que Deus não ouviu a nossa oração? Ou será que eu não orei o suficiente, não fiz o suficiente? São muitas perguntas. E para cada pergunta sempre existirá uma resposta. E eu não tenho como te responder todas. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: Deus tem um propósito para todas as coisas. Agora, pegue tudo o que acontece e que aconteceu com você no ano de 2024 e converta para o Senhor. E diga assim: olha, Deus, essa aqui é minha vida. Pode estar destroçada, pode estar bem, pode estar, sabe, ótima. Você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida ou não, não sei. Mas pegue tudo o que você está vivendo, tudo o que você é, apresente a Deus e diga assim: Senhor, eu estou colocando a minha vida em Tuas mãos e eu quero que o Senhor esteja acima de tudo, das minhas decisões, dos meus sonhos, dos meus planos e dos meus projetos, Pai. Esteja acima. E confie que Deus, Ele cuidará de todas as coisas. O desafio de hoje, queridos, dia 1º de janeiro de 2025 é justamente esse. O que está impedindo você de buscar a Deus antes das demais coisas? O que impede de você servir a Deus com a mesma diligência que você serve no seu trabalho? O que é que te impede de dizer sim para o Senhor da mesma forma que você diz sim para os seus amigos? Que você diz sim para o seu trabalho? Gente, isso é algo que me incomoda. Nós vamos para o nosso trabalho debaixo de chuva, doente muitas vezes, indispostos, e para um culto, para uma missa, para uma oração, para um evangelismo, qualquer que seja o ajuntamento, sabe, cristão, que vá falar a palavra de Deus, nós sempre temos desculpas. Nós sempre deixamos para depois. Queridos, Deus, Ele olha tudo isso. Ele olha tudo isso. Mas eu creio que aqui, nesse lugar, hoje, você que me escuta, você não é essa pessoa. Você é diferente. Porque eu sei, eu sinto que as poucas pessoas
poucas ou muitas, não sei, eu sei que as pessoas que escutam esse devocional, eu sei que cada uma delas sai com uma mensagem, guardam uma mensagem no seu coração, sabe? Eu leio os comentários e todos os comentários eu agradeço a Deus, eu digo assim, Senhor, o Senhor tá vendo? Olha, Deus, o seu nome está sendo glorificado. Deus, elas estão te conhecendo. Senhor, o Senhor está alcançando esse coração, meu Deus, e que o Senhor continue alcançando. O meu desejo é que você possa, nesse ano, começar esse ano, permanecer nesse ano e terminar esse ano exercendo essa verdade, que é priorizando Deus na sua vida, sabe? Esse é o sentimento que Deus colocou no meu coração. Nós precisamos, talvez você já viva isso, e nunca é demais de nós lembrarmos. E no momento que quando chegou o meu devocional, que eu olhei, eu disse assim, eu, todos os dias, doente, triste, abatida, cansada, deprimida, com crises de ansiedade, que quer que seja que eu e você possa ter passado ou esteja passando no momento, eu quero que ao ler esse título, ou quando você clicar aí no áudio e você ouvir eu falar, que você lembre que esse é o ano de você priorizar Deus. E que aquilo que está querendo com que você pare, com que você desista, com que você não cumpra, aquilo não vai ter mais força, não vai ter força na tua vida, porque mais forte vai ser o seu desejo de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus possa assim abençoar a vida de cada um de vocês grandemente. Não esqueçam de anotar, coloque aí no seu caderninho, anote. Uma das coisas que eu propus para a nossa célula e eu quero compartilhar com vocês é que o nosso caderninho de gratidão não vai ser apenas de pedidos, mas vai ser de agradecimento. Por mais que você ainda não tenha alcançado, mas ao invés de você colocar assim, que o meu marido se converta, que meu filho se converta, que eu passe na prova, você vai colocar assim, obrigado, Senhor, porque o meu marido já é cristão. Obrigada, Senhor, porque eu tenho filhos obedientes. Obrigada, Senhor, porque eu vou passar no concurso, porque eu vou ganhar, vou conseguir aquele trabalho. Nós vamos escrever dessa forma, nós vamos entrar esse ano, permanecer nesse ano e encerrar esse ano tendo Deus como nossa prioridade em todas as áreas das nossas vidas. Eu declaro isso na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Tenha um excelente feriado, um feliz 2025 mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a esse canal e eu te espero amanhã. Deus te abençoe.